Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Tô aqui com o Danilo Oliveira, como sempre. E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E temos uma convidada, seguindo aí nossas tradições de Wakanda, deixar as pessoas se apresentarem, dizerem que elas são, ao invés de a gente limitar o rótulo que a gente sempre dá aí. E aí, gente, supimpa, meu nome é Glaucia Verena, eu sou fonoaudióloga, sou cantora também, né? Suspeitei de tudo isso. Suspeitou desde o princípio. Bom, e tenho aí também o meu consultório chamado Lado e Voz, então se você tiver qualquer coisa aí na sua voz, nos procure. E vamos falar um pouquinho sobre mistérios da voz, né? Os mistérios da voz, da onde vem a voz, né? Quem é você? Você se expressa pela sua voz, você diz quem você é pela sua voz, você tem a sua marca no mundo por conta dela. Né? Isso aí, né? Fala é uma das primeiras internets aí de todas. Mas antes, as perguntinhas de sobrevivência aí do Lado Negro. Está preparada? Ixi, vamos lá. A primeira é uma coisa que é overrated. O que você acha que é qualquer overrated? Superestimado, uma coisa bem superestimada. Ai, nossa, eu tava falando sobre isso outro dia, inclusive. Sobre voz ou sobre o mundo? Não, sobre qualquer coisa. Gente, que difícil. Vamos pra próxima, depois a gente volta. Depois eu falo uma coisa assim mais simples. A próxima também não vai ser muito fácil. Nossa, tô lembrando do dia que a gente foi gravar com parte 1 e não passou das perguntas. Ué? A participação mais curta. Não, foi o podcast mais longo, assim. Depois desse é o meu com o Olga, que a gente ficou conversando aqui. E aí a Aimee teve que expulsar a gente daqui, tipo, senão não ia acabar. Ela tava, tipo, caindo de sono. Já assim, tipo, então vamos lá para as 3 perguntas. Fábio, o que você acha overrated? Aí começou e foi tipo um parêntese gigante o podcast. Gente, mas é muito difícil mesmo. Porque é muita coisa superestimada. Não, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma mesmo. Talvez a próxima seja mais fácil. Talvez ela me ajude. Underrated. O que é subestimado. É, uma coisa subestimada. Eu acho que atualmente a ciência e a arte são coisas subestimadas por aqui principalmente, pelo nosso território. Mas também, talvez o adversário com quem a gente luta todos os dias, nos sistemas de branquitude, entenda que é algo que também deve ser superestimado, né, por conta de todo o legado cultural e o quanto as pessoas se empoderam através de arte e ciência, que são realmente ferramentas de transformação de uma sociedade. Sim, sim. E o superestimado? Que é superestimado é a Não, o subestimado. O subestimado é a arte e a ciência. A arte e a ciência. O superestimado... O sistema de branquitude é superestimado, vai. Vamos lá. Concordo. Também. E concordo. Sigo também. Depois do Greatest Hits, né? Do podcast de Underrated, que é educação. É verdade, sempre tem. Educação é o Greatest Hits, assim, tipo, sempre alguém pergunta, né, tipo, mas e o Underrated? Educação. Tipo, realmente, não tem nem... A gente, tipo, geralmente a gente tenta conversar sobre o que as pessoas dizem, né, que é overrated ou underrated e tal, mas aí a educação a gente já, tipo, sempre fala, porque a maioria das pessoas que vem aqui também são educadoras, de alguma forma, na verdade todo mundo é um pouquinho educador, né? Todo mundo tem sua sabedoria, né? Eu costumo falar que do momento em que você tem curiosidade sobre a vida e sobre as coisas, você é um potencial cientista, educador, né, professor. Você sempre pode ensinar alguém, né, e ser ensinado por também. É uma boa. E agora essa eu acho que é a mais difícil, que é um conhecimento que você tem, que você quer dividir com as pessoas. No geral. No geral? É um jeito diferente de você lavar o cabelo, um jeito diferente de você treina a sua voz, um jeito diferente que você atende o celular, um jeito diferente que você acende a luz, um jeito diferente que você faz um pão com ovo. Mas fala, nossa, eu descobri que você não precisa desligar o celular para tirar o chip. É um conhecimento que você tem que talvez seja útil para as pessoas. Por exemplo, eu vou pegar a minha sardinha da voz, né? Se você
cuidar da sua articulação e falar realmente as palavras, normalmente você tem um ritmo de fala melhor e você consegue conversar de uma maneira mais tranquila e com uma boa voz, sem forçar tanto, né? Então é um conhecimento que eu estudo e é um conhecimento que eu tenho. Um outro conhecimento, talvez, deixa eu ver... né? Eu acho que se manter abertos em locais que provavelmente a gente encontre menos pessoas pretas e como se conectar com as pessoas pretas e fazer um grupo, né? Então se manter realmente simpático, né? Realmente simpático com as outras pessoas, porque principalmente as pessoas pretas dentro de espaços de branquitude, né? Como faculdades, universidades, espaços de poder. Vixe, esse aí é um desafio pra mim, porque eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou. E aí gera rivalidade, né? Geralmente o feedback que eu tenho das pessoas é que eu pareço muito sério. Eu também tenho. Geralmente não, nossa, amo sério, tipo... As pessoas também não gostam de você antes de falar com você? As pessoas acham que eu sou arrogante antes de eu falar com elas. Não, mas tinha um tempo, eu ouço isso menos agora, mas tinha uma fase que sempre assim, eu gostava de trocar, tipo assim, te conheci, a gente sempre se viu em vários rolês, nós nunca trocou uma palavra. Aí nós fizemos um rolê X, a gente trocou ideia, deu uma risada, aí passa um tempo depois e chega e fala assim, nossa, eu achava que você era mó cuzão, nossa. Sempre que eu falava isso, eu falei, ué, mano, eu tô na minha, eu tô de boa, eu sou na minha, eu não sou aberta aí pra ficar falando. Mas qual é o... Então a gente tem que discutir também qual é o lance, né? Cada um tem um estilo, né, de presença no mundo. Então, a percepção que o outro tem de nós, o que faz, sei lá, a pessoa te achar cuzão ou te achar arrogante? O que vocês acham? Depende, eu tava conversando isso com um amigo meu que não é preto, e aí ele tem o bagulho da criação também, eu, tipo... Apesar de a gente estar gravando aqui na minha casa, no centro da cidade, que eu não vou falar o endereço que eu não sou maluco, eu morava na cidade de Tiradentes, morei lá a minha vida inteira, assim, na Coab 2. E quem mora longe, tem algumas coisas, quem mora longe, quem mora em periferia, tem algumas coisas que é tipo, mano, você não vai abraçar todo mundo, você não vai dar a mão pra todo mundo, você não vai acreditar em que todo mundo fala. E as pessoas elas são um pouco mais cautelosas porque sabem que, tipo assim, o erro pra mim é um pouco mais caro. Primeiro porque eu sou preto e segundo porque eu sou de quebrada. Então, quando você confia demais em alguém, nesse sentido, você está se arriscando. Então, a gente é criado para não correr esse tipo de risco. Assim, eu recebi isso dos meus pais, que receberam dos avós, e aí é um barato que eu gosto de falar assim, bastante no podcast, que é que a gente está em modo de sobrevivência, assim, algumas gerações, e que nem a gente conversou lá na USP, tipo, são poucos os unicórnios, né, os pretos e as pretas patrícias, que já começam aí com menos 500 mil reais, 400 mil reais, que é tipo uma casa própria, um apartamento, para você se preocupar, assim, já começam não pagando aluguel, e já começam tendo essas ferramentas, tendo acesso, sei lá, à terapia desde jovem. Ter acesso a essas coisas te permite você ser bem mais aberto, né? Você tem mais ferramentas emocionais e você tem um lastro maior, assim, de tipo, possibilidades para você errar, né? Confiar uma pessoa, porque às vezes quando a gente confia, né? Quando a gente é de quebrada, a gente confia com o bolso. E o bolso, nosso bolso não é tão fundo. E aí a gente confia também, tipo, com o nosso tempo. O nosso tempo já é mais raro porque a gente mora longe. É o que eu falei pro cara. Falei, mano, quem mora longe não tem tempo pra ser falso com os outros, porque demanda tempo, e tempo a gente não tem, porque a gente mora longe, dorme no ônibus, tem tipo, sei lá, 2, 3 horas úteis livres por dia, então você não tem tempo pra ficar de buchicho. Então por isso que a gente é um pouco mais cauteloso, eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que concordo 100%. Eu acho também. Mas aí quando a gente encontra pretos em espaços que não são construídos pra gente, né, a tendência é a gente tem esse modo de sobrevivência e tem o modo também da estranheza, de se enxergar também através do outro. Mas a tendência nesses espaços é se agrupar, então é disso que eu tô dizendo, né? Porque mesmo assim, na minha experiência com coletivos e na minha experiência de construir um coletivo, existe também aquele fator do negro que está dentro desse espaço
mas também ainda não reconhecer completamente a sua negritude, né? Pra poder assumir e andar junto com outras pessoas pretas, entendeu? Que tem bastante. Que tem bastante. Sim, né? E aí eu acho que é um fenômeno muito presente nos pretos e pretas patrícios, que eles são criados ao lado de pessoas brancas, e aí tem dois camps, né? Tem o que se descobre, se reconhece, né, como um negro no primeiro momento e tenta abraçar todas as pessoas negras ao mesmo tempo com muita força, e aí acaba ficando uma pessoa estranha no rolê. E tem a outra que é tipo, que ela entende que ela não é uma pessoa preta, mas ao mesmo tempo ela entende que ela é uma pessoa que está numa classe social diferente do que seria considerado normal pra gente. Então ela meio que não sabe como lidar e fica sempre esse rolê meio estranho. Ela fica no mais te encarando. Geralmente o que eu vejo com as pessoas de quebrada, né, que é o caso do aceno, que é universal assim. Pode ver uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha, se ela vê outra pessoa preta vai sentir que ela vai acenar com a cabeça. Isso É impagável. Não, isso é muito marcante, isso é muito, nossa, eu acho muito incrível como a gente também se comunica pelos olhos, né? É, mó fita. Ontem teve tava com a Aimee, com os amigos nossos, a gente foi num rolê aí de moda. E aí, tipo, tinha um cara, nunca viu na vida, olhou pra minha cara, acenou, firmeza. Ou então, tem um outro que é, tipo, o máximo de reconhecimento mesmo, que é o cara chegar, nunca te viu e falar: "E aí, negrão, beleza?" Beleza. Sabe quem é? Não. Só me cumprimentou, ele é negrão também. Sim. Então já era. Isso também é tudo comunicação, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se conversar, até por essas questões aí as questões do nosso modo de sobrevivência, e quanto mais a gente conseguir compartilhar entre nós para nos fortalecer, é sempre esse sentido, né? No sentido de progresso, no sentido de progresso em vários níveis, né? Do progresso afetivo, do progresso financeiro, do progresso de progresso intelectual, né? Sim. Então, o que a gente sempre pode fazer pelo outro, né? Essa questão do aquilombamento pra gente tem que ser, é uma corrente, é uma frequência entre nós. E é como também quando a gente constrói senso de comunidade, né? Sim, é. E Eu aí, gosto de falar muito disso através da minha fé ancestral, né, que é o candomblé, no meu caso, que nós acabamos criando comunidades e elas vão se expandindo a partir do momento que você tem dentro de uma casa de candomblé uma pessoa que abre a própria casa de candomblé, um outro ramo dessa árvore que vai levar os mesmos ensinamentos e os mesmos princípios para uma outra comunidade, talvez dentro do mesmo bairro, talvez em outro canto da cidade, mas você vê que mesmo com todo esse apocalipse que a gente vive, dá pra gente ainda, é possível mapear de certa forma a nossa genealogia assim, através do candomblé, né? Porque tipo assim, eu não consigo saber quem foi meu tataravô, mas eu consigo saber quem iniciou o pai o Babalorixá, que iniciou a Yalorixá, que iniciou o Babalorixá, que iniciou o meu Babalorixá. E aí é tipo, tem essa outra genealogia assim, Fica tipo, um que é o pai do espiritual. É tipo, meu tataravô de santo, e se não souber o nome, sabe que tipo assim, tá, beleza, saiu do Ilha Xumaré e vai e passa pelo Batistine e vai, chega até o Exu lá, o Aju, que é a casa que eu frequento, assim. E o nosso episódio de candomblé já tá pra sair, estamos esperando as agendas de todos os Evones e os Ogás que e os incrível. Iaôs e os Abiãs também, que é importante ter a Abiã nessas conversas, se conectarem. faz todo sentido o que a gente tá falando, porque também sou filha de axé, então sinto contemplada. E acho que grande parte também da minha trajetória, realmente eu devo à ancestralidade. Quando a gente diz ancestralidade, não é só os antepassados, né? Também nós somos já ancestrais de alguém que está vindo no futuro. Mas também a toda a força dos orixás mesmo, né? Para seguir lutando, para seguir acordando, comendo, indo atrás, fazendo corre, fazendo um progresso que a gente sabe que a gente tem que fazer 150 vezes mais, mas vezes 1000, né? Porque senão a gente não tem nada. Então, legal, como você falou da ciência, né? Como ela é subvalorizada e como a ciência
de certa forma, né, quando a gente trata, né, das religiões de matriz africana, ela não é um inimigo, né? Ela é ela é um parceiro, né? Tanto é que, por mais que a gente goste de falar de Wakanda e tudo mais, eu acho que sempre vale pontuar que foram dois, tipo, judeu branco que inventaram um bagulho, e um ano depois veio o Partido dos Panteras Negras e tal, só que depois de passar pelo Christopher Priest e passar pelas mãos de outras pessoas pretas, acho que essa questão espiritual ela ficou mais presente assim, em Wakanda, e é um espelho muito bom do que é a nossa fé, assim, de como a gente pensa, né? O desenvolvimento espiritual ele caminha lado a lado ao desenvolvimento afetivo, ao desenvolvimento científico. Por isso que quando as pessoas falam que o Wakanda é a civilização tecnologicamente mais avançada, eu faço questão de pontuar que espiritualmente também, porque se a gente não está bem espiritualmente, a gente não consegue receber as coisas boas que a gente tem na nossa vida, a gente fica num desequilíbrio mental também, porque uma coisa está meio que atrelada à outra. As pessoas falam muito de saúde mental ultimamente e elas esquecem de pontuar isso, né? A questão do espiritual também é importante, assim, e dentro de cada um da sua fé, desde a pessoa sendo cristã, que eu acho que não é o mais indicado se você tem uma memória boa, até outras coisas aí, tem um monte de negrão budista aí, e pode ser por esses caminhos também. Foi muito... A minha iniciação religiosa não foi dentro do terreiro, né? Foi dentro de um templo budista. Isso foi o momento em que meus pais estavam muito Tina Turner na vida deles. E a gente teve essa iniciação. Eu tive, no caso, essa iniciação budista, mas até dos 7 aos... do que eu lembro, né? Dos 7 aos 9 anos de idade, mais ou menos. Aí depois o que a gente chama, que o banto chama, né? Então o tambor bate, enfim, de alguma maneira a gente retorna às nossas raízes. E eu concordo muito, porque para mim candomblé é política, é senso de comunidade, é ciência, é espiritualidade, então é realmente uma coisa de integridade, né? A integridade do ser humano de um modo de vida, de um ponto de vista de modo de viver, né? Integrado assim, integrado à sua comunidade, integrado ao meio em que ele está, né, e usufruindo desse meio de uma maneira respeitosa, porque ele vê isso como sagrado, né? Então eu acho que essa nossa memória, essa nossa vivência dentro de terreiro faz com que a gente tenha uma estrutura interna que a nossa saúde mental também suporte, porque é justamente isso que você falou, né? Essa espiritualidade que vem junto com a saúde mental, que vem junto com o físico, que vem junto com o estudo, com o progresso, né? E lembrar que, no nosso caso, riqueza não significa capitalismo, né? Também, né? A gente Sim. é próspero, né? A prosperidade é em comunidade. Sim, né? Quando a gente vai falar, né? Quando vai pedir alguma coisa, e sempre pede, tem uma ordem de coisas que pede, não só tipo um carro super importado, cheio de apetrechos e tudo mais. Pede também outras coisas, né? Pede uma reverberação positiva entre os pares, e isso é importante também, pede que as pessoas olhem com bons olhos, né? E tal. E como o assunto de hoje é sobre a voz, né? É uma cultura aí transmitida através da oralidade, né? Pra gente trazer pra casa, e aí a gente vai desvendar esses mistérios da voz, um pouquinho do que dá pra falar, né? Descobrir aí algumas coisas depois da vinheta. Solta a vinheta ao gosto do futuro. Falando de novo. E sobre essa questão, né, Augusto, sobre a cultura da oralidade, durante o nosso processo escolar, né, ela muitas vezes é passada pelos professores como sendo uma cultura primitiva, uma cultura menor, quando na verdade não, é extremamente sofisticada, porque você tem que ter um compromisso com a verdade, em primeiro lugar,
e também um compromisso de memória, né? Então, a memória é muito melhor treinada em culturas orais. A questão da comunicação, de uma comunicação que as pessoas hoje falam que é uma comunicação não violenta, vem de origem africana e de outros povos também, mas principalmente de origem africana, né, em que a comunicação é exercida a partir dos seus valores e sentimentos, e você traduz isso quando você tem um conflito, por exemplo, né? O que essa pessoa está querendo dizer com esse conflito, ou com essa raiva por detrás desse conflito? Tem um valor X, ela está se preocupando, sei lá, se eu comi ontem, se minha mãe briga comigo, nossa, você não levou a marmita, você vai encarar isso de primeira forma, de uma maneira agressiva. Mas o que está por trás dessa frase? Por que você não comeu, né, direito ontem? Então tá uma frase de cuidado sendo levada de uma outra maneira, né? Então a gente precisa... Então esse resgate da cultura oral, e é um resgate ancestral, um resgate histórico, um resgate de comunicação e de voz, em que a gente consegue, em absoluto, ter uma comunicação realmente efetiva, né? O que as pessoas dizem hoje como assertiva ou como objetiva, mas é justamente retornando para o modo artesanal da fala, né? Você ter aquele tempo de conversa, né? De conversar, trocar os olhares, né? Hoje a gente está extremamente tecnológico. Qual é o custo dessa tecnologia pra gente hoje? A gente tem que pensar sobre isso. A tecnologia não é ruim, mas como a gente está usando essa tecnologia? Qual que é o ônus comunicativo disso, né? Qual o ônus comunicativo disso? Tira todas as experiências, né? Tipo, você troca ideia, sei lá, WhatsApp o dia todo, Facebook, Twitter o dia todo ali, que é um outro tipo de comunicação, e quando você chega, tipo, ao vivo, que teoricamente é onde digamos, a magia, a troca devia conhecer, fica um clima meio estranho, né? Tipo, você não se sente bem, você parece que vira outra coisa, né? Tipo, fica estranho. Fica uma interação meio dura, né? E é isso a nossa origem, né? A nossa origem vem de uma cultura oral, que é extremamente complexa. Então, dentro de diversas sociedades africanas, você ser um mentiroso, por exemplo, era um ato de muita violência, né? Assim, você mentir sobre algo é uma questão de base moral muito forte. Sim, né? E até a questão que a gente fala, né, de ancestrais, né? Quando porque você é lembrado, muitas vezes você é lembrado e você carrega a história da sua família. Se você não é uma pessoa que é honorável e tudo mais, né? Essa história ela vai ser carregada e você vai ser essa mancha para todas as pessoas que vieram antes e que vão vir depois de você, né? E aí você tem que fazer um processo para reverter, né? Mas voltando pro lance da tecnologia, o que eu percebo é que até a questão do flerte, né? Pessoas é encarado como uma coisa burocrática, né? Quando na verdade é um jogo de conversa e de sinais e de percepção e de entrega e de tom de voz. Mais percepção, né? E aí é uma educação emocional que hoje em dia algumas crianças não têm mais. Se você for pegar os adolescentes agora, eles não têm tanta inteligência emocional. E na verdade nem emocional, inteligência social, né? Social mesmo, né? E aí a gente tá se caminhando pra uma coisa próxima do que é o Japão, assim, das pessoas conversarem, tipo, o que eu vejo muitas pessoas resolvendo tudo que tem pra resolver, se tratando de um relacionamento afetivo, seja ele de longa duração ou curta, né? Como a gente falou no podcast anterior sobre sexo. Tipo, a pessoa vai, resolve todas as conversas que ela tem, e aí tipo, oi, tudo bem? E aí tipo, tá, beleza, agora é o que eu quero e nananã, e tudo mais. E aí não é assim, né? Tipo, até entender o tempo das coisas. Eu acho que falar permite muito isso, né? Não só falar falar português ou falar qualquer outro idioma, né? Então, desde até a Libras, quando você tá próximo, quando você consegue ter uma interação onde o tom de voz, onde o rosto, onde todos os músculos, né? Quando a gente fala, tem uma coisa que eu aprendi na USESP, quando eu estudei lá, no momento carteiradinha,
acabou, assim, a Canoas era considerada uma das maiores orquestras do mundo e tal. Eu estudei com o Alfredo Lima e ele, tipo, pegava no pé, porque música erudita é postura, tem uma forma certa de executar as coisas para você tirar o som que você quer. Mesmo se você faça de um outro jeito e tire o mesmo som, não é isso. E aí tem uma coisa que ele falava assim, tipo, você tem que fazer com uma postura bonita, porque você também escuta com os olhos. E aí, mesmo você tratando o seu movimento, o jeito como você move a sua boca, se você tirar o mesmo som, às vezes a pessoa pode interpretar o seu movimento, os seus olhos e algumas outras coisas, porque a frase ela não é só o tom de voz, ela é também como os seus olhos estão, o jeito que o seu corpo, sua linguagem corporal, ela diz muito também na hora da comunicação, né? Em absoluto, e assim, a linguagem corporal, ela toma cerca de 56% do nosso efeito de fala, né? Então, se você não tem uma linguagem corporal coordenada com a sua voz e com aquilo da mensagem que você está transmitindo, né? Então você pode achar incoerências, né? E são essas incoerências da escuta que o Alfredo falou para você em relação à postura, né? Então toda a frase não é só o instrumento, é você e o instrumento e como você mostra isso e se expressa. E uma outra coisa muito, muito importante é que ao longo da nossa trajetória de evolução enquanto seres humanos, nós fomos, literalmente, a natureza nos treinou para reconhecer um inimigo em 5 segundos, amigo e inimigo, pela postura, pela linguagem corporal ou pela expressão mímica, né, que é a expressão facial, ou justamente a expressão de voz, né? Então você consegue gerar impressões nas pessoas pela forma com que você está, sim, interagindo em termos de linguagem corporal, linguagem verbal e a linguagem propriamente dita. Uhum. E pra falar mais, chegar no esquema da voz, assim, né? Porque a gente tá fazendo uma temporada com o pessoal da Ebony English e o primeiro episódio foi sobre cultura. E aí a gente falou, né, que cultura, na verdade, pra mim, tá associado com linguagem, né? Falei sobre o Metal Gear 5 aí, o jogo muito bom, o gameplay, a história não tá legal. Mas tá associado, né? A maneira como a gente enxerga o mundo tá associado à nossa linguagem, né? À nossa cosmovisão. Tem lugares que não existe a palavra meu e as pessoas não têm esse senso de propriedade. Tanto é que tem muitas histórias dos nativos da América do Norte, né? As pessoas chamam eles de índio, apesar deles não serem da Índia. De que tipo, tá, beleza, aqui... Esse aqui, se a gente pegar esse pedaço de terra, ele vai ser meu. Aí ele fala, tipo, mano, eu não sei nem o que é meu. Tá bom, usa aí, todo mundo usa o Will, usa também. É porque aí a palavra tem signo, né? Tem simbolismo. Então, do momento em que você fala que é meu, tá? Então, pra isso eu tenho que entender senso de propriedade, eu tenho que entender senso de posse, tenho que entender que determinada coisa está atrelada a mim, né? Então, quando você fala meu, vem várias palavras em conexão, né, para que você forme esse conceito. Então, quando a gente tem esse conceito e traduz na palavra, muitas culturas trabalham de outra maneira, né? Tem outras organizações sociais. Existem culturas que não têm diferenciação de gênero entre masculino e feminino, pelo menos até no vocabulário de 5 anos de idade. Então, o que é... Porque tipo, é que criança e depois vira homem ou mulher e essa questão de equidade, de como trabalhar a equidade em termos de gênero e trabalho é muito mais fácil, né? Porque entende que já não existe esse escopo de gênero vindo por trás, né? Sim, até o desenvolvimento na primeira infância, né? Porque Sim. são os anos formativos e tudo mais que desenvolve, né, ou destrói a confiança da criança, né? E aí você tem que reconstruir isso a partir dos anos seguintes, assim, e tal. E é um conceito muito interessante. Mudando da comunicação efetiva, falando de crianças, será que isso também passa quando, tipo, a criança, sei lá, com 3 anos já fala e uma com 4 anos ainda não se expressa muito bem? Sim, porque assim... Será que passa por... Sim, passa, porque quando a gente está falando de desenvolvimento de linguagem, né, a gente espera, assim, o que é esperado dentro das nossas ciências fonoaudiológicas, que uma criança tenha todo o vocabulário
possível e expressivo para aquela idade, mas um vocabulário robusto com 3 anos de idade. Então ela tem que estar formando frase, falando bem, contando até história, né? Então, do momento que a gente tem um atraso de linguagem, alguma coisa aconteceu, ou ela não está sendo estimulada, ou inclusive é o oposto, ela pode estar sendo sabotada enquanto comunicador, ou pode estar acontecendo, sei lá, talvez até outras coisas atreladas, né? Então a gente tem outros distúrbios da comunicação, como o distúrbio de linguagem, que é quando a pessoa tem um transtorno, mesmo que não consegue falar definitivamente as palavras, porque tem uma outra construção mental sobre aquilo, né? E como atuar sobre isso. É como se falasse uma língua, um idioma X que ninguém conhece, né? Ou a gente pode falar do espectro autístico também, né? Que também está atrelado à comunicação. Então existem muitas coisas que podem acontecer com uma criança em termos de desenvolvimento de linguagem. Sim. E por consequência aí como vai ser a voz dela no mundo, né? E todo desenvolvimento como nós, né? Adolescentes, adultos, a gente desenvolve linguagem conforme a gente também vai sendo estimulado. Então ninguém nasce um comunicador. Nossa, nasci, tô falando super, vou dar uma puta palestra no TED agora, vou virar coaching, né? Então, ninguém nasce um comunicador. As pessoas, a gente se estimula e a gente se transforma. É algo treinável. Sim. Eu sempre tive esse negócio que eu assisto muitas coisas, tenho muitas referências. E eu sempre prestei muita atenção no Looney Tunes, né? E se você assiste com a dublagem original, né? São animações dos anos 30, dos anos 40 e tudo mais, tem as suas limitações da época, assim. Tanto é que quando saiu um DVD, a Whoopi Goldberg foi convidada para explicar, isso aqui na época não é tão legal, mas vocês assistam e tentem entender porque não é tão legal, assim. E aí a gente acaba, no caso, também serviu como case para outros estúdios de animação, como a própria Disney, com animações que são dessa época, um pouquinho que estava junto de Jim Crow e tudo mais, separado, só que não é esse o caminho que eu queria. O Looney Tunes original, muitos personagens eles têm alguns impedimentos de fala, assim. Se você for pegar o Daffy Duck, ele fala com a língua presa. E tem vários tipos de língua presa, né? Tem o Silvestre, tem o Tasmania. Tem o Silvestre que fala assim no inglês, não. O Silvestre é o Frajola. É o Frajola. Sim. E realmente são distúrbios reais, né? São distúrbios reais de fala. Esses distúrbios de fala, geralmente, o que muitos dos vídeos, dos essays que eu fico nos ensaios e das matérias que eu tento ler, eles são sempre associados a um pouco da psique do personagem. Sim. E aí você consegue visualizar assim, mas de onde que eles surgem, assim, o que acontece? É uma coisa muscular mesmo? Alguns podem ser, sim, que é a formação muscular mesmo. Existe uma questão muscular, né? Então, por exemplo, língua presa. Se eu começo a falar assim, né, com a minha língua mole, parece que eu tô com a língua presa, mas não é presa, né? A língua presa é justamente quando eu tô com... Sabe quando a gente levanta a língua e tem esse freno? Quando a gente fala língua presa é porque realmente esse freno é tão curto que a língua não sai do lugar, a gente não consegue levantar. Normalmente, quando a pessoa fala assim, ela tem uma língua mais flácida, então precisa trabalhar o músculo da língua para fazer um crossfit lingual, vocal aí, pra gente conseguir articular as palavras, né? Porque tem fonemas como R, né? Que até perguntar a pessoa que tem a língua presa. Aí a pessoa que tem a língua presa realmente precisa fazer aquele... Presa. Porque tem a pessoa... Porque tem vários, e aí a pessoa ela desenvolve uma outra técnica pra usar o R do Brasil, né? Sim. Que a pessoa fala ou língua presa ou língua presa. Que ela usa o lábio porque ela não consegue fazer a vibração de língua, sim, né?
Então, aí quando a pessoa tem a língua presa de verdade, aí ela tem que passar por uma microcirurgia, de fazer um cortezinho e, de novo, crossfit vocal. Pra vibrar certo. Pra vibrar certo. Sim. Né? Por exemplo, Crossfit vocal. É o crossfit vocal. Você tem que ficar girando o pneu com... Põe um pneu na boca. Pneu de skate. Não, mas tem peso de língua. Então eu uso peso de língua pro pessoal. Eu tô malhando mesmo. Então a gente muda todo o esquema, porque do momento em que o corpo ele tem essa memória, ele cria uma memória muscular. Então todo o processo vocal, todo o processo de tratamento fonoaudiológico, ele está trabalhando novas rotas neurais. Né? Então durante X tempo a pessoa falou presa. Né? Vai demorar um pouco mais tempo pra gente refazer essa rota para que ela consiga falar presa, por exemplo. Né? Então tem um tempo de terapêutico para isso, porque a gente está refazendo toda uma construção de memória muscular e de memória, inclusive, semântica, né? Que é a mesma coisa se a gente for pensar vocabulário. Que a gente joga basquete lá na quadrinha. A repetição. O menino que tem a forma feia, como fala, não vou ficar expondo as pessoas que arremessa mal, parece que está construindo a casa de tanto tijolo que ele joga. Mas você vai lá e olha, segura a bola assim, você tem que fazer a parábola, a bola tem que sair da ponta dos seus dedos. Fazer o ar. Todo esse movimento. Da palma da mão, É tudo isso mais. aí, é tudo... Você vai reconstruir esse movimento fino, né? Porque, imagina, você pensa que em menos de meio segundo você fala uma palavra. Então eu estou refazendo uma construção que é muito rápida para o cérebro fazer, o sistema motor inteiro. Assim como as pessoas acham que gagueira é emocional. Grande parte das gagueiras no mundo não é emocional. Todos nós podemos ter pequenas, que a gente chama de disfluência, né? Assim, pequenas gagueiras que são parte do nosso processo de comunicação, mas quem é gago de verdade tem marcador genético, né? Então, provavelmente o pai, o avô foram gagos, né? E normalmente homens, quando é mais raro acontecer em mulheres, por Então exemplo. que passa por gerações. Por gerações. Tinha um cara no meu prédio, seu Antônio, muito gente fina ele era gago, assim, e aí o que é interessante, né, nas pessoas que têm gagueira é que elas tentam falar muito rápido pra que a gagueira não chegue. Não sei se é esse o mindset das pessoas, mas eles Existem tentam vários tipos, né? É que eles tentam falar muito rápido pra gagueira não chegar, e aí ele fala tipo uma frase, esse medicamento é quantificado em caso de aí tipo trava. Bloqueia, né? Peita de dentro, ele vai. E voltando pra essa construção dos personagens do Looney Tunes, então tudo isso foi mapeado, né? Tudo isso foi escutado, enfim, e feito. Inclusive meu trabalho com dubladores, que eu acabo trabalhando com dubladores, aperfeiçoamento vocal, enfim, é justamente colocar esses distúrbios de fala, né, para montagem de um personagem ou uma voz muito rouca, né, que aí a pessoa precisa falar assim, ou começa a falar com boca fry, né, o caso do Darth Vader, que Então existem vários mecanismos e aí você tem que ter um domínio todo o seu aparelho fonador aqui para que você faça o que você quer com aquele personagem. Sem se machucar também, sem né? se machucar. Tem uma história, não sei se você aqui já uma pessoa conhece muito mais aí sobre por mais que eu seja músico também e tal, que você conhece sobre o mundo da voz mais que eu, né? O Jeremy Irons, ele foi gravar o Rei Leão, né? Aí a música bonita, que eu acho que é melhor ainda em português do que em inglês, acho que é uma das únicas dublagens nacionais, assim, tipo, por mais que o Brasil seja a meca da dublagem, que as pessoas falam e tal, mas eu acho que o Rei Leão em português é uma experiência mais enriquecedora, por mais que tenha algumas piadas, igual a piadinha das crianças que ficaram presas lá no carrinho que os Azul cantam a música, que só funciona pra quem conhece essa história de que ficaram presas, quase ficaram malucas lá na Disney. Mas o Jeremy Irons foi cantar a música, entregou tudo lá e perdeu a voz, ficou sem falar. Tipo, quem gravou o resto do filme foi uma outra pessoa que ficou imitando a voz do Jeremy Irons. Que é uma voz super marcante, né? Sim. Então, aí a gente tem algumas coisas, né? Então, pra cantar, você usa outros ajustes. Então, o ator que canta, né? Ele precisa saber não só
atuar, que no caso do Jeremy ele não é um bom cantor no caso, né? Mas pra cantar ele deu tudo de si e acabou machucando a voz, né? Tendo que sofrer uma baixa de trabalho, né? E substituir um cara como o Jeremy Irons deve ter sido um puta trabalho, né? Porque pra achar alguém com timbre mais ou menos Bem parecido, próximo. E se a gente tá falando de anos 90, o processo não era 100% digital ainda. E muito difícil. Já tava a voz, né? Opa! E aí realmente é um trabalho muito minucioso, né? Aquele trabalho que você fica horas e horas em estúdio tentando resolver e indo aos poucos, e fazendo frase, né? E no caso do dublador, ele tem que ter um lip sync, né? Tem uma sincronicidade de lábio com tela, assim, precisa. Isso porque a gente tá falando de dublagens originais, né? Se a gente tá pegando no O Rei Leão americano, a gente está falando de um desenho que foi construído para aquela boca, né? A gente ainda não está falando de um processo de dublagem típico que é o que a gente faz aqui no Brasil, né? Dublando outros atores. Faz a localização, né? No caso do filme, localização. Né? E aí também entra o próprio Shrek, né? Que mudou bastante, né? Depois que eu esqueci o nome do cara, faleceu, assim, um comediante muito bom. Ai. John. Não é John. Ai. John. Esse não cara. Vou lembrar também, mas. E aí depois o Mike Myers entrou e aí o Shrek virou escocês. Sim, sotaques de novo, né? E o sotaque também, como funciona o sotaque? Meu passatempo favorito é ficar provocando pessoas cariocas, fazendo elas falarem isqueiro rapidão. Porque elas não conseguem. E é louco que a pessoa. E isso também, né? Isso é velocidade de fala aí também. Porque a pessoa ela pensa que ela tá falando isqueiro, na verdade ela tá falando isqueiro. Sim. E aí a pessoa percebe. Aí uma vez, tipo, eu tava com uma colega minha, eu falei, fala aí então. Você falou a mesma coisa 2 vezes. Ela falou, eu acho que não. Aí eu peguei, apertei o REC e falou, fala aí então. Aí ela falou, eu vou tentar. Eu falei, mano, isqueiro. Ela não consegue, a pessoa não consegue. Sim, ela pensa que tá falando palavras diferentes, né? E tá falando o mesmo som, né? E aí, porque também a gente tem que pensar que isqueiro, né? Isqueiro e chiqueiro são... O que muda é fluxo de ar, né? O que muda é o ponto. E pro carioca que tem já esse sotaque, ainda mais dependendo da região do Rio que está a pessoa, vai falar isqueiro, pensando que tá falando isqueiro, chiqueiro. Sim, e aí eu gosto de falar que eles colocam X em tudo e H também, né? Porque tem um mermo. Sim, tem o ensurdecimento, né? Mermão. Tem um H ali, tipo, sim. Meio no meio das coisas. E se a gente for pensar assim na construção dos sotaques, né? Que aí já é mais uma parada linguística mesmo do que fonoaudiólogo da construção tipo, dos músculos, dos fonemas, né? E aí também é um exercício para aprender outros idiomas, né? Quando a gente fala sobre estudar outros idiomas e tal, né? A gente se esquece até, às vezes eu brinco, né? Que cada lugar tem um jeito de falar, né? Se a gente for pensar que, sei lá, o francês ele é bem gutural, né? Você puxa bastante, você... Não precisa nem ir muito longe, né? Até de bairro você vê a diferença. O jeito que o pessoal fala, ele tá em Paulista, por exemplo, as pessoas falam na Vila Olímpia. Nossa, Vila Olímpia, Vila Madalena, né? Você pega o português, mas o português fala no Nordeste, no Sul, no Sudeste, e dentro do Sudeste, São Paulo, você está aqui no centro, você está escutando todos os sotaques do universo aqui, então... Como é isso para a língua? Por isso que a língua é viva, né? Por isso que a língua ela se modifica. Antes a gente falava vossa mercê, hoje é VC, né? A gente escreve VC, porque PQ, né? Então a língua vai se... É que porque também o carnaval, modificando, né? Mas acento sem acento junto, mano, bota um PQ que vai. Que já era, né? Então, como a língua também ela vai se transformando e vai se tornando... Porque a ideia da língua é ela se tornar cada vez mais democrática nesse sentido, né? Do acesso. Então a gente também tem que pensar o que significa
um bom comunicador. Quem é um bom comunicador? É um comunicador que só fala para uma faixa para uma população, ou é um comunicador que consegue falar com todo mundo? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Na hora de dialogar, né? Tem um TED Talk de uma... Na verdade ele tá linkado no podcast da Ebony, que não fui eu que dei essa dica, eu dei a dica do barbershop, como um hospital, como um lugar onde as pessoas vão ter um tratamento... É quase um lugar terapêutico, né? Mas essa questão do idioma, né? Como as pessoas pretas elas têm que falar 2 ou 3 idiomas, assim. Todo preto é bilíngue de nascença. Porque primeiro ele fala o que ele fala dentro de casa ou no bairro, e quando ele entra no escritório, quando ele está numa reunião, quando ele está fazendo uma proposta de negócios, ele fala, fazendo coelhinhos voadores aqui com a minha mãe, ele fala branco. Sim. Ou ele fala corporativo. E até esse treino, né, de você ter esses 2 idiomas, essas 2 chavinhas, né, como comunicador, né, você vê que boa parte das pessoas que eu acredito que se comunicam bem, né, tanto é que a gente está aí com uma pessoa que foi eleita presidente que não sabe falar muito bem, e aí as pessoas estavam questionando a outra pessoa que foi eleita presidente, mas que também não era uma ótima oradora, só que ao mesmo tempo, se a gente for comparar uma Ferrari com uma bicicleta com um pneu furado. E aí a gente teve o presidente que antes dos 2, que era tipo, nossa, era o comunicador, mora, assim, você fala, você compra, acredita o sonho de tudo que ele tá falando, assim, mesmo você, sei lá, não tá torcendo pra ele. E a gente tem também exemplos fora do Brasil, né? Se a gente for pensar aí na América do Norte, a gente tem o presidente também que não é o mais competente, e tem outro que era de certa forma mais querido aí, um pouquinho mais competente, um pouquinho, leia-se 1 milhão de vezes aí, 1.000%, que era um outro comunicador um pouquinho mais tranquilo. E aí você tem a esposa, Michelle Obama, Nossa senhora, que é tipo a pessoa que vende água para peixe, que comunica muito bem, consegue falar com vários demográficos, entende que a parte de comunicação também às vezes primeiro você recebe essa informação ou seja de forma visual, por dicas auditivas, né, de você perceber o ambiente, e aí você ajusta a sua fala pro seu público. E né? também exato, e na verdade é uma construção eterna, né, porque, como eu disse, a voz ela é muito plástica em si. A sua voz não é a mesma voz quando você tinha 8 anos de idade. Primeiro que você passou por uma muda vocal, depois você foi formando a sua voz. A comunicação é a mesma coisa, né? Então, o que é ser um bom comunicador? Tá, eu tenho um estilo de comunicação. Isso, ok. Mas será que eu consigo me ser entendido por quase todo mundo? Porque tentar também atingir todos vai ser complicado. Mas por quase todo mundo, essa é a questão, porque a comunicação ela tem que servir pro outro. Sim. Né? Então a gente comunica pro outro. E aí a gente retoma aqui nosso conceito ancestral, né? A gente está comunicando para nos vincular. A gente está se comunicando para nos relacionar e para também se corresponsabilizar com o outro. Então, do momento que eu estou conversando com você e estou passando essa informação para você e para os ouvintes, eu estou me corresponsabilizando com o que eu estou dizendo e oferecendo a vocês. Então, a comunicação é sempre essa troca. É uma linha... Nossa, esse podcast vai ser o podcast que a gente está falando sobre a voz e tá tudo acontecendo ao redor, assim. Pode ser até um easter egg, né? Tipo, Sim, será que você conseguiu acho. entender essa comunicação e tudo mais? E não vai ser que aconteceu tudo, que tomou banho, foi tudo mais. Mas é muito interessante, né? Quando a gente pensa a comunicação como uma ferramenta de você se conectar, né? Porque geralmente as pessoas sempre associam com aqueles discursos preto e branco do cara que, tipo, sei lá, de você controlar a massa, né? Por mais uma ferramenta de controle, mas na verdade se você não consegue fazer a pessoa sentir empatia, né? Pelo que você está falando, não consegue fazer a pessoa entender
o que você está falando, você falhou na comunicação, Você né? falhou na comunicação. Ao mesmo sim. tempo, por mais que você esteja numa posição de controle... Por mais que você tenha uma boa articulação até, né? Desculpa. Não, mas que seja uma pessoa desenrolada em alguns outros aspectos, se a pessoa não consegue se fazer entender, né? Até tem um item muito bom que fala sobre isso, né? De algum que ele... Não é pra ninguém falar comigo. Aí, tipo, ninguém fala com ele. Aí ele vai e mata todo mundo porque ninguém fala com ele. E aí, tipo... Cara, mas você falou pra ninguém falar com você. E lógico que depois, com mais detalhes, quem quiser procurar, quem quiser saber sobre o Itan, todos têm uma moral, que é uma outra coisa, né, sobre esse tipo de comunicação, que não é o que a gente vai falar hoje, mas o Itan sim, né, porque é uma comunicação oral, né, a gente só aprende candomblé quando você está na roça com uma pessoa que sabe mais que você, que tem mais tempo de candomblé que você. Você lê sobre candomblé não é você aprender sobre candomblé, você lê sobre uma coisa que você não tá entendendo ali. Você pode ter, tipo, a receita de qualquer coisa, mas você não aprendeu, então ninguém te explicar e o sentido daquilo, né? Que é o lance das escrituras, né? Que existem aí da Bíblia, que é, tipo, a pessoa lê, faz a interpretação que ela quer daquilo, e aí aquela comunicação, às vezes, aquela mensagem de 2.300 e poucos anos atrás, acaba se transformando em outra coisa, que era tipo, se você tem muito dinheiro, você tem que dividir, e se você comer frutos do mar, você vai pro inferno, que acaba se tornando, tipo, sei lá, compra o seu lote no céu e parcelado em 10 vezes, ou então, tipo, não faça sexo antes de casar, porque senão você vai pro inferno. Então, e aí a gente, pegando o seu gancho, a gente retorna de novo, né, pro significado das coisas. Né? Então, cada palavra tem um significado, tem um sentido. Então, primeiramente, é definitivamente pensar sobre o que você vai dizer, né? E como você está absorvendo também uma informação. Então, porque a comunicação ela é poderosa, mas ela é poderosa do momento em que ela conecta valores que estão dentro das pessoas e significados que estão dentro das pessoas e conceitos que estão dentro das pessoas. Então, como alguém como Hitler conseguiu fazer o nazismo? Porque existia todo um ambiente social, um ambiente de fragilidade, um ambiente hostil, em que aquele discurso teve gancho nas pessoas porque elas estavam se sentindo vulneráveis e com raiva. Ele falou a coisa certa. E falou que o pessoal queria ouvir e as pessoas absorveram. Né? E aí a gente depois tem o julgamento de Nuremberg, em que eu esqueci um dos generais que foi julgado, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ah não, o Himmler se matou. Não. Ai, nossa, eu sou ruim de nomes às vezes. Enfim, em que perguntaram pra ele, mas você não achou que eu estava fazendo uma coisa errada? E ele falou, não, eu estava cumprindo ordens. Né? Então, é o que definiu aquele conceito de banalidade do mal, né? Banalidade do mal, exatamente. Porque a comunicação ela foi bem sucedida para um objetivo que não era nobre, né? Sim. E aí existe esse tipo de comunicação e hoje em dia uma das ferramentas de comunicação que a gente tem aí que muitas das crianças que estão crescendo agora têm acesso ao YouTube, né? Exatamente. E você consegue ver muitos adultos, muitas empresas também, não só pessoas físicas, se aproveitando dessas ferramentas, né? De como comunicar com uma criança e de como comunicar com um adulto também, através desse tipo de ferramenta, né? Com a internet e tudo mais. Os próprios... esse exemplo de criança funcionava bem com o meu sobrinho, na época era galinha pintadinha, era um negócio muito... que funcionava assim, que conectava. Né? O Arthur podia estar, mano, Arthur Tasmania em casa, assim, ó, girando, tacando tudo. Aí você ligava o negócio lá, os bichinhos tinham a comunicação correta pra ele ficar concentrado, assim, ó, e esquecer o mundo. E é legal que tem não legal, né? Interessante, né? Porque é um ótimo objeto de estudo, né? Pra gente decupar o que faz,
conectar com a criança, né? Tem o verbal e o não verbal. Tem um Pocoyo que não fala, que tem uma narração por cima, mas se você deixar no mudo, as crianças elas ficam encantadas por aquilo. Tem o palavra cantada, que é tipo... Cantada. É o, sei lá, é a Beyoncé das crianças, assim, porque elas, tipo... Adorei o termo. lota estádio, Sim. e as crianças, tipo, para tudo que estiver fazendo pra dar uma atenção. Eu adorava. Pra ficar... E o quanto, na verdade, né, a criança ela precisa do verbal, né, o contar histórias, né, o quanto a gente está se dedicando enquanto humanos a contar histórias para as crianças, né, o quanto a virtualidade de novo está tomando esse espaço e como ela está tomando esse espaço, né. E aí a gente tem que pensar, a Galinha Pintadinha tem um mega apelo publicitário, né, então... foi realmente pensado para atingir esse público, e aí a gente tem que pensar como também esse público está absorvendo tudo isso, como as crianças estão absorvendo, como os pais estão vendo isso, né? Então aí a gente entra de novo numa discussão de comunicação e conteúdo, né? A última coisa que meu sobrinho teve em relação a isso, que teve a comunicação e o apelo publicitário, era, acho que Lucas Neto, o irmão do Felipe Neto, não sei, esse cara também começou um público de infantil, ele tinha um boneco, minha irmã comprou o boneco desse moleque. E aí passou tipo 2 meses assim, o Arthur despiou. Assim. Foi uma coisa muito rápida e meio que instantânea. Ele comprou esse boneco aí, 180 contos, sei lá, que falou umas frases. Aí passou 1 mês, 2 meses, ele já... Então, porque ele já entrou em outra fase de desenvolvimento, né? E então, aí tem que entender a faixa etária disso, né? Entender a faixa e aí etária tem que... Tipo, e é louco que essa comunicação não existe, sei lá, desde os anos 70, né? Tipo, meus pais falavam, tipo, Vila Sésamo era isso pra mim. E aí, tipo, sei lá, tinha o Barney, tinha o Pinguim, que eu esqueci o nome, Pingu. Pra minha geração, tipo, Caio, um pouquinho depois, e aí vem outros tipos de Lazy Town, esse tipo de pessoas comunicando, né? Esse pessoal Lazy Town são 2 pessoas adultas falando pra criança. Glooby Glooby, Castelo Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, o mundo do Lucas Silva e Silva, Mundo da Lua, obrigada. Mas eu acho que esses eles não são, de certa forma, eu acho que esses tratam a criança de uma maneira meio primitiva, assim, é uma comunicação meio primitiva aos nossos olhos, né? Porque eles lidam com muita repetição e tudo mais, e aí eu vejo que os outros eles são um pouquinho mais sofisticados, porque eles tinham que disputar, a criança disputava a televisão com o adulto. Sim. Então tinha que ter uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, tinha que ter um outro apelo também e tal. E aí hoje em dia, como quase cada casa tem uma tela por cabeça, você não precisa dividir a atenção com a criança, você pode fazer o crack perfeito para a criança ali e jogar, e a criança vai consumir aquilo por uns 5, 6 anos, talvez até menos, né? Talvez até menos. Caso do youtuber aí, tipo 1 ano, 2, e aí ele passa para a próxima fase. Vai com acesso à tela, né? Então, hoje é uma preocupação real em termos de saúde da comunicação, em termos de saúde de vocabulário, interação social, habilidades sociais na criança, que é justamente a tela estar na mão cada vez mais cedo, né? Então crianças com meses de idade já apertando o botão, né? O pai estimulando isso e o contato que ele precisa, né, da família não tem. E quando a gente diz família no sentido, sim, é pai e mãe, mas também você é um comunicador ali, ele está aprendendo som, ele está sendo hiperestimulado pela sua mímica, pela sua face, pela sua boca, pela forma que você articula, né? Então ele vai pegando essas impressões e vai realmente montando, né, novas conexões cerebrais. Então cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso à tela e não necessariamente não é uma tela, continua sendo uma tela, não é algo físico, humano nesse sentido, de afeto, inclusive sendo transmitido através da comunicação, da pele, porque pele também é comunicação, corpo inteiro é comunicação, linguagem corporal é comunicação, voz é comunicação.
Então, os bebês reconhecem a voz da mãe e param de chorar, por exemplo. E aí Então, a construção da cognição, né? E ela começa, talvez seja pelo olfato e pela audição, né? Não Sim, sei qual dos dois primeiro. são os dois sentidos. Por mais que as crianças hoje nasçam com os olhos abertos, o pessoal falava que antes demorava 3 dias para abrir os olhos, nascia pelado de tudo, hoje nasce com cabelinho e tudo mais. A pupila da criança, ela vem dilatadaça ao olho de jabuticaba, por isso Sim. que ela fica com o olho de jabuticaba. Primeiro, é uma estratégia de sobrevivência que a gente acha fofo e fica ali meio que encantada no olho. Só que aí primeiro o olho tá, tipo, parece que a pessoa foi lá fazer dilatação de pupila no médico mesmo. Tá sedenta a criança. Então, você tem que construir através do áudio. A criança, ela vai aprender a ouvir primeiro. Sim. E depois ela vai começar a entender que ela só começa a enxergar com uns 3 meses de idade, Sim. assim, tipo. E enxergar naquela. Sim, né? que ainda está se estruturando todo na via, né? Então o Sim. desenvolvimento vai acontecendo. Eu lembro de um filme que o cara era cego, ele fez uma cirurgia pra deixar de ser cego, e aí ele teve que aprender tudo de novo, porque o negócio dele era tudo auditivo. E aí, tipo, ele ia pegar, tipo, a lata e ele não, como assim? Essa é a lata. A lata que eu imaginei não era assim. Aí, tipo, é a percepção do mundo, né? Que ele tinha. E aí ele passava uma boa parte do tempo depois da cirurgia, assim, e depois ele para de enxergar porque aconteceu alguma coisa errada na cirurgia e porque o filme precisava acontecer, né? Aí sempre dá essas coisas. Existem umas câmaras, né, de silêncio que tem na Universidade da Califórnia. É até perigoso esse lugar, esse negócio aí, né? É, até perigoso porque se você fica mais de 30 minutos lá dentro, você começa a ter alucinação, porque é tão silencioso que você começa a escutar coisas de baixa frequência, tipo barulhos do seu corpo, Só né? do seu E sangue o passando na fluxo do veia. seu sangue. Aquele ronco de estômago, E- assim. Meu estômago, quando eu tô com fome, ronca alto. Todo mundo escuta. E, enfim, e é justamente... É muito louco como o ser humano ele depende desses sentidos, né? Experimenta, por exemplo, ficar com os olhos fechados e realmente só escutar o barulho ao redor e discriminar esses barulhos. Como é que você sabe que o som de telefone é um som de telefone, o som de um carro é um som de um carro? Isso tudo vira informação, né? Isso tudo vira palavra, vira conceito, significado. Então, de novo, estamos falando sobre seres humanos em desenvolvimento sempre, né? Porque você sempre vai ser estimulado a algumas coisas novas. E hoje a gente é estimulado extremamente pelo visual, mas existem outros sentidos para ser estimulado. Nesse lance do silêncio e percepção, eu lembro, acho que foi uns 3 anos atrás, que no Sesc, eu peguei o nome da moça aqui, Marina Abramovic, e chama Método Abramovic. Aí eu fui lá fazer, que eu fiquei curioso, que eu li, né? Aí eu falei, vou lá, porque eu me julgo muito inquieto. Falei, não vou ficar parado aí. Foi no Sesc Pompeia, não Isso. foi? Foi uma das experiências mais malucas e marcantes que eu tive, assim, tipo de... Eu fui também. Você vai, fica em silêncio, pega uma fila em silêncio, você senta de costas pra outra pessoa, 30 minutos sem falar nada, você deita numa pedra em silêncio. Eu falei, que bagulho maluco, assim, você quer... Pra quem é inquieto, assim, é um teste de autocontrole, assim, de impressionante. E aí depois eu vi um vídeo dela depois que ela vai num grande lugar, assim, sei lá, uma estação, e aí tem um banco, tipo uma mesa de bar, uma cadeira. Aí a pessoa meio que senta ali, eles trabalham a comunicação meio que só no olhar. Então ela senta, a outra pessoa senta e eles não falam nada, eles ficam assim, ó, só olhando um pro outro. E aí dá risada. E aí nenhum desses aí foi tipo um ex-marido dela. Sim, eu vi esse Aí vídeo. eles olham, aí fica uma olhada de tenura, aí os dois começam a chorar, tipo, sem falar nada, mano. Só um olhando pro outro assim, a comunicação. Eu falei, cara, que bagulho foda. Não, mas contato visual é extremamente Foda. importante para nossa comunicação, porque aí a gente consegue reconhecer o outro, né? Então, Mas esse método Abramovic aí do silêncio foi um bagulho que me assustou, assim, falei, muito bizarro isso aqui. É muito bizarro fazer aquilo. então 2 horas em silêncio, assim, Sim. é muito bizarro. Sempre. E aí a gente também tem que pensar em acessibilidade, né? Total. Como as pessoas que enxergam com as mãos e escutam com os olhos, né? Que as pessoas que geralmente... Antigamente as pessoas não falavam isso, né? As pessoas falavam que quem
uma pessoa com deficiência visual era uma pessoa que não enxergava, mas ela enxerga com as mãos. E é uma pessoa com deficiência auditiva, né? Sempre colocar a pessoa antes da deficiência, não um deficiente, que é a pessoa e depois... E na verdade não é uma deficiência, né? Ela escuta de outra forma. E foi num seminário, acho que o Biblioteca Viva, que eu fui e tinha intérpretes de Libras. E, tipo, Libras é um bagulho que eu sempre gostei, assim. E aí, tipo, o meu sobrinho, ele não tem a audição convencional que a gente tem, ele não é bimodal, né? Tipo, ele não escuta muito português, ele tem implante, mas ao mesmo tempo o implante é tipo é uma facilidade pra gente, não é uma facilidade pra ele. Sim. E aí a gente tem que se adequar a nossa fala para o que ele vai vir a falar, né? A fluência dele maior será em Libras, não vai ser em português ou inglês ou qualquer outro idioma falado. Ele tem que idade? Ele tem 9 agora. Tem 9? Ele implantou com que idade? Uns 3, 4, assim. E aí a gente já perdeu um tempinho. Já perdeu o legal. tempo, sabe aquele tempo do desenvolvimento da linguagem, que eu falei que até 3 anos a gente espera que a criança já esteja com o vocabulário praticamente formado, então foi o que ele perdeu. Sim. Né? Então vai ser mais difícil uma comunicação oral, né? Assim, tem que se adequar realmente à realidade. A gente tem tipo muitas. E aí vale pontuar também que é a exceção da exceção da exceção, né? Sim. Meu irmão tem um emprego legal, da gente tipo, ser uma família unida dentro do que a gente consegue se ajudar, de ter um plano de saúde que contemple ele poder frequentar com uma fonoaudióloga, poder tratar isso de uma forma que vá minimizar o risco de não ser compreendido, assim, numa comunicação que a gente trata como a comunicação da maioria das pessoas, né, que é a comunicação falada. Então hoje meu sobrinho consegue me mandar áudio no WhatsApp, e uma das cenas que eu me senti o tio mais zica, assim, foi tipo show do DMN, eu toquei junto, aí eu levei meu sobrinho para o palco do show do DMN e ele lá brisando, vivendo assim, ó, curtindo, Racistas Otários, cantando junto e tudo mais, assim. Só que é uma preocupação muito grande, sempre foi, a acessibilidade sempre foi uma preocupação grande, assim, porque tive muitas pessoas na minha família que precisavam de acessibilidade, e aí a gente sempre tem que pensar esse tipo de comunicação, né? Como que na voz a gente consegue trabalhar isso, né? E a gente trabalhar também para explicar, porque eu já falei com pessoas que não enxergam com os olhos, e aí a pessoa meio que na hora da comunicação a pessoa não consegue falar normalmente, né? Tipo, do jeito que ela tá acostumada a falar. E aí é um problema de comunicação com pessoas que não enxergam, porque quando você encontra com uma pessoa cega, o normal das pessoas é falar: oi, tudo bem? E aí, tipo, a pessoa ela não tem dificuldade em entender o que você está falando. Sim, e aí... Ela tem dificuldade em ver, ela não vai conseguir ver com os olhos. Você vai ter que descrever muitas coisas e tal, e aí você vai ter que modular a sua comunicação, adaptar muitas coisas para explicar o que está acontecendo. Existem, por exemplo, eu trabalhei com implante coclear no Hospital das Clínicas durante um tempo, no meu estágio, eu estava me graduando ainda na época, e essa questão da linguagem, né? Então, hoje a gente ainda consegue, né, tipo 2019, a gente consegue, pelo SUS, fazer o implante coclear mais cedo, né? Não demorar, por exemplo, 3 anos. A gente já tem casos de bebês que depois de uns 5 meses já consegue ser implantado. Sim. Né? Então, a tendência é ter um desenvolvimento que a gente considera típico, né? Em termos de linguagem. Para a voz, né? Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu queria falar também que nessa conversa que eu tive com os intérpretes, né? Tinha pessoas que não eram bimodais, pessoas que só se comunicavam através de Libras, e pessoas que eram bimodal. Bimodal é a pessoa que fala Libras e fala português com a voz. Não precisa usar texto ou qualquer
recurso. Outro recurso, né? E aí eles, tipo, a percepção das pessoas que escutam com os olhos é que, pessoas adultas, lógico, também, que a criança ela não tem como escolher, né? Porque ela não tem ainda a própria voz, que é bem invasivo. Sim, é uma questão. Então, essa é uma questão ética importante, em que a gente tenta trabalhar ao máximo com os pais, né, em relação a isso. Só que é completamente conflitante ainda, porque sim, a gente não está dando direito de escolha para a própria pessoa, né? Entretanto, aí você tem duas opções. Ou você faz o implante coclear o mais cedo possível para garantir esse desenvolvimento próximo do típico, e a criança ainda, né, aumentando as chances dela, pensando em aumentar as chances dela de acesso em sociedade e comunicação, ou também existe a opção dela ser, enfim, estar dentro da comunidade surda, aí, por exemplo, né, falando Libras, tendo talvez um segundo recurso, como a escrita mesmo, né, como acesso social. E sim, é bastante conflitante, a gente não conseguiu resolver isso ainda eticamente, e é sempre uma discussão junto com a família, né? Então a gente acaba acatando o que a família acaba determinando. Sim. Da parte do implante, como funciona? Porque o mínimo que eu pesquisei, né? Porque, tipo assim, extremamente técnico, é uma parada de... Eu entendo que... E aí a gente também não vai conseguir descrever, né? Pra uma pessoa que escuta com os ouvidos, né? Que tem... A frequência chega, o tímpano vai, explica tudo certinho, o cérebro interpreta e tudo mais, e a gente entende o som, o que ele significa, mas ele existe, tipo, um limite de frequências que ele consegue captar, assim, o que seria, né? Se a gente consegue traduzir isso para canais, quantos canais ao mesmo tempo ele consegue pegar, assim. Depende muito da tecnologia que está sendo usada. Então, por exemplo, hoje tem aparelhos com mais de 24 canais, 48 canais, né? E isso vai determinar quais são as frequências graves, médias, agudas, porque a gente está tentando traduzir o que a gente fala o falar, né? Então, o falar a gente tem desde 0 a 5.000, uma faixa de frequência de fala, de palavras, que precisa ser suprida para essa pessoa escutar. Então, um aparelho com mais canais, provavelmente ele vai ter mais acesso a alguns sons de fala, mais acesso a alguns sons do ambiente, então sons mais finos, o som do vento, por exemplo, de uma brisa, né? Ou um som do tipo S, que é o S, né? Em termos de fonema é só S, esse jato de ar, né? Ele vai conseguir capturar com maior facilidade, né? Então, mas tudo depende da tecnologia que está sendo oferecida. Sim, né? E aí, ao mesmo tempo, né, como a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia não invasiva, né? Porque o implante ele é invasivo, é uma cirurgia, né? Assim, tipo... É uma cirurgia, ele vai colocar eletrodos na sua cóclea, dentro do seu ouvido, né? Vai ter uma... Tem até crianças, os pequenininhos ficam brincando com imã de geladeira. Sim. Na cabeça, você vai... É tipo, nessa região? Nessa região aqui, atrás da orelha. Bem atrás da orelha, assim, e tem lá, e fica lá. E o do meu sobrinho tem, assim, também, dá pra, tipo... É que agora que ele tá com o cabelo um pouco grande e, tipo, ele consegue usar o aparelho, mas dá pra perceber que ele tá lá, assim. E, ao mesmo tempo... É o que nós temos agora, né? Sim, eu acho que acredito que, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez era uma coisa... Eu não sei nem como foi inventado, mas tipo, podia ser um trambolhão, a pessoa tava com um capacete gigante e hoje em dia é só um device, um dispositivo. É tipo um calombinho assim na cabeça, e aí dependendo do formato da cabeça, como a cabeça tem um monte de formato, as pessoas às vezes nem percebem, assim, parece que realmente é só um fone de ouvido, assim. Tanto é que os Mimojis, que são muito acessíveis, né, uma maneira de você configurar o seu rosto e tudo mais, ele tem implante. Você pode colocar um fone de ouvido, pode colocar um brinco, você pode colocar o fone de ouvido com o brinco, você pode colocar o implante, o aparelho, né? Tem vários, né? Tem um aparelho que vende aí na Polishop também, que é o... Sim.
consigo ouvir a agulha cair do outro lado da sala, Sim. que é um amplificador, na verdade. Que é um amplificador. Então a gente está falando de tecnologias, né? De novo, é tecnologia em saúde. E uma questão também bastante importante que a gente enfrenta em termos éticos, e principalmente no Brasil, é, por exemplo, o uso de célula-tronco para refazer essa construção da córnea, por exemplo. A gente não pode ainda eticamente, em 2019, fazer esse tipo de desenvolvimento. Né? Então a gente é barrado em termos de estudos científicos, enquanto outros lugares do mundo também já estão realizando. E aí quem tem mais dinheiro, quem tem mais recursos, Quem tem mais recursos, que geralmente não é a gente. E quem tem uma abertura também de conceitualmente, né, considerar o trabalho do cientista um trabalho realmente positivo para a sociedade, né, porque também eu acho que também é uma falha nossa em termos de ciência, que é distanciar a ciência da sociedade por conta de controle de informação, né? Sim. Mas é justamente interpretar que o cientista é um trabalho, é um profissional que está ali preocupado em fornecer conhecimento, fazer conhecimento para um avançar de sociedade. Né? Eu acho que as pessoas, elas ainda, por mais que a sociedade tenha avançado bastante, as pessoas elas ainda não entenderam como é o processo científico, né? E como o processo científico ele é extremamente colaborativo e é um processo de tentativa e erro. Sim. Sei lá, é a mesma coisa que as pessoas ficam tipo, tá, mas não sei se as pessoas têm esses devaneios, mas eu tenho, tipo, imagina a primeira pessoa que sentou na cadeira, aí fica lá, tava todo mundo lá no continente, aí o homem ou a mulher ou uma pessoa não binária pegou e falou, tá, vou pegar esse tronco de árvore, vou virar ele aqui, deixar ele lisinho e vou sentar nele. Aí ficou todo mundo olhando e ficava, por que você não tá sentado no chão, cara? E aí, a partir daí, a outra pessoa fala, mas e se a gente pegar aqui esse outro e colocar aqui na frente para colocar as coisas em cima? Exatamente. Aí virou uma mesa, e aí as pessoas vão trabalhando a partir disso até chegar a outra pessoa com uma pílula laser e subir tudo que era para ser uma mesa, vira um cartucho de alguma coisa, assim. É um processo de evolução, né? Se a gente for pensar que a lâmpada, né? A pessoa que inventou o filamento da lâmpada, que é a parte que funciona, que faz ter luz da lâmpada, foi uma pessoa preta. Sim. A pessoa colocou o vidro em volta, é uma pessoa branca, a pessoa fala que quem inventou a lâmpada foi o outro cara que não... Mas é um processo científico. É um processo científico. Por mais que a pessoa que inventou a lâmpada, a pessoa que inventou o filamento, sem o filamento não tem a lâmpada, com o vidro você tem um vidro. Sim, e aí a gente tem que pensar, né, em termos... O que é bom da ciência. Eu acho que uma coisa que eu sempre... que eu levo pra mim, inclusive, como cientista. A ciência, ela exige mudança e ela exige reconhecimento. Então, o cara que inventou o filamento, ele tem que ser reconhecido, tem que ser nomeado. Né? Então, ele tem que ser referenciado. Né? O cara que colocou o vidro, enfim, também. Né? Mas a gente tem que reconhecer as nossas partes enquanto... cientista. O que aconteceu dentro de um processo racista, no sistema racista, é justamente esses apagamentos, né? E é todo um resgate, é o que a gente tenta, inclusive, tá fazendo todos os dias. Né? Então, todos os dias, sei lá, Machado de Assis. Putz, o cara fez obras-primas, ele é estudado no mundo inteiro. E ele era um escritor preto, e tem gente que ainda hoje não sabe disso. Sim, né? sim. Então... E a gente tem que referenciar essas pessoas e saber onde elas estão e mostrá-las. E agora, pra gente se encaminhar pro momento, os exercícios... Mentira, não os exercícios vocais, precisa falar um pouquinho do seu trabalho, né? Você falou que você preparou pessoas pro Rock in Rio. Sim. Você pode falar que você preparou? Eu posso falar, ou sim. assinou um NDA aí, sei lá, às vezes... Eu preparei a Xenia França, né, que ela ia dividir... Xenia é uma querida, nossa. Dividir o palco com o Sil, né, então foi uma honra muito grande. Né, então eu trabalho com aperfeiçoamento vocal tanto para canto, né, atuação também, atores, dubladores, né, que eu vim falando também. Trabalho com a parte clínica, então pessoas que estão com uma rouquidão muito persistente, aquela voz está quebrando, não está conseguindo falar, está fazendo muito esforço para falar, nós também tratamos. E a parte de treinamento aí para professores, palestrantes, né, porque o hábito do comunicar,
é justamente algo que precisa ser conduzido e treinado. E a gente precisa de ajuda específica para isso. Então é por isso que eu fundei também a Lab Voz, né? Porque é onde eu uno arte e ciência para a gente criar novas fronteiras aí de comunicação para o mundo. Sim. Agora... Imagina, Você tem alguma pergunta muito besta pra fazer? Sim. Iniciante? Que eu tenho uma. Vai você primeiro. Não, se é possível. Eu acho que é possível, né? Mas é possível porque a gente tem a nossa voz e a gente não pensa na nossa voz. É possível você reconfigurar a sua voz para ela soar de um jeito totalmente diferente do que ela soa agora. O que eu tô falando não é voz pra canto e tudo mais, porque vídeo, sei lá, Glória Groove aí, pessoas que trabalham a voz pra ter um timbre diferente, né? Ou seja, um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais grave, né? Se a gente for pensar. E outra coisa também é que o que aconteceu com a voz do Ed Rock? Essa não é uma pergunta besta, é o que aconteceu com a voz do Ed Rock. Opa. Porque de um disco pra outro disco, pra esse disco atual, pro disco solo dele, escuta inclusive, muito legal. A voz dele é a voz forte da Norte, como ele é conhecido aí, o AKA dele, né? Mas tudo bem, as pessoas vão pegar e falar, lógico, que o que aconteceu foi ele trabalha na noite, ele bebe, fuma e aí a voz vai deteriorando, mas o que realmente aconteceu, né? Porque a voz não chega assim, sei lá, se pensar que outras pessoas que têm a voz grave também, mas a voz dele nunca mais foi aquela potência, sei lá, né? Mundo Mágico de Oz, Sim. coisas assim. O que acontece? Bom, os efeitos vocais são quando a gente tem uma perda de voz, né, por exemplo, tudo que você faz com sua saúde, ela também é cumulativa para sua voz, porque a voz não está fora do seu corpo, ela está dentro do seu corpo. Então, se você, enfim, bebe muito, existem estudos que apontam, inclusive, que um nível de alcoolismo de mais de 20 anos, você fica com aquela voz pastosa pro resto da sua vida, mesmo você parando de beber, né? Então, são alterações de tecido, são alterações do comportamento, inclusive do sistema motor, muitas vezes, tá? Quando a gente tem casos, por exemplo, de alcoolismo, mas no caso de sair muito, beber muito, gritar muito, você vai criando aí processos inflamatórios para o seu corpo, ele se recupera até certo ponto e existem outros processos que ele não vai se recuperar, vai criar uma rigidez maior ali no movimento das pregas vocais, vai criar também uma condução de fôlego, né, uma perda de fôlego, porque seus pulmões não estão tão flexíveis para conseguir inspirar o ar e soltar o ar, né? Então existem vários porquês pode ter acontecido, pode ter tido uma lesão não tratada, vários motivos, mas basicamente tudo que você faz com o seu corpo é cumulativo. Então se eu beber todo dia, se eu fumar todo dia, por exemplo, existem lesões específicas do cigarro, né? Então existem da voz, na prega vocal, que aí a prega vocal fica tão inchada, tão pesada, que a voz fica aquela voz grave, né? Aquela voz de fumante que a gente reconhece, né? Então acaba prejudicando, inclusive, aí a passagem de ar, né? Eu já tive casos de pacientes que tiveram sufocamento por conta da lesão por cigarro que aconteceu, né? Então é bem sério, na verdade, muito sério. Então depende muito, mas basicamente tudo que você faz de ruim pro seu corpo vai impactar na sua voz. Vídeo a gente quando sai de balada, né? Se a gente sai de balada, bebe muito, como é que tá a voz no dia seguinte? Não existe voz, a gente tá rouco, né? Eu que não bebo. Isso a longo prazo. É possível recuperar, tipo, pelo menos alguma porcentagem da voz e tal. É possível. Do timbre vocal. E aí, como eu falei, é possível você só através de exercícios reconfigurar a sua voz para soar de uma maneira totalmente diferente, assim, e natural, assim, de você acordar e falar com aquela voz e você, sem pensar, falar com aquela voz. Criar um outro ajuste, é mais demorado, né? Então é um trabalho que eu faço, por exemplo, com transgêneros, né? Transgeneridade. Então,
quando a gente conduz um trabalho desses, por exemplo, a gente tem que tomar bastante cuidado e ser bastante delicado, né? Porque também existe uma ideia de que voz é essa voz, né? Então, eu vou atender uma imagem vocal que você tem na sua cabeça ou eu vou fazer o que é possível dentro do que a gente está construindo. E às vezes a gente redescobre uma voz que é perfeitamente no meio do caminho, no meio do caminho, e que é perfeitamente sociável e a pessoa é compreendida da maneira que ela gostaria de ser compreendida em sociedade, né? Então, existe, mas demora um pouquinho mais de tempo e normalmente também não é um trabalho somente fonoaudiológico. É fonoaudiológico partindo do pressuposto voz e comunicação, mas existe toda uma equipe. É uma questão né? mais, eu acho que é uma questão mais da mente, uma mente equipe sobre com o corpo, psicólogo, um otorrino, laringologista, né? Isso independente, inclusive se for transgênero, está disfônico ou se for cantor, assim, profissionais da voz, né? A gente está falando aí de profissionais da voz também. Então vocês são profissionais da voz que fazem podcasts aí, precisam cuidar da voz de vocês, né? Radialistas, locutores e pessoas, né? Então do momento em que você está insatisfeito com algo na sua voz, procure ajuda, né? Procure um fonoaudiólogo, especialista em voz normalmente, que aí você vai ter uma condução mais dirigida. Já chegou alguém pedindo um pastel pra você? Não, pastel é tipo uma que o pessoal fala, geralmente é uma coisa muito urgente, né? Que o pastel ele fica pronto em menos de 1 minuto. Né? Já tive que atender várias emergências vocais. E como funciona a emergência vocal? Nossa, a emergência vocal é um trabalho, porque é deixar a pessoa pronta, por exemplo, para uma estreia. Já tive casos, que eu não vou revelar aqui, mas eu já tive casos em que a pessoa ia estrear no dia seguinte e a voz estava no chão, não existia voz para estreia. Então passou por um caos aí de produção, de administradores, né? Porque a gente mexe com palco, com teatro, com pessoas, bilheteria e etc. E você tem que resgatar essa voz aí, mas foi realizado. Aí eu tenho que chamar um otorrino, uma equipe ali de urgência pra gente trabalhar a voz. Sim. Né? Então, sim. Já pediram alguns pastéis. E milagre, a pessoa tipo, sei lá, milagre às vezes eu faço. a pessoa soa como o Barry White e quer soar como o falsete da Minnie Riperton, por exemplo. E aí você tipo, cara, a Minnie Riperton não chega, talvez. Sim, exatamente. Então, a gente trabalha com a expectativa e o real, né? Sim. E, mas aí eu não tô nem falando de vocal mesmo, de falar, mas tipo, eu queria pegar esse agudo aqui, aí tipo, não vai pegar, porque é isso, só o seu limite é esse aqui. A voz, se a gente for pensar, né, teoricamente, a voz é extremamente flexível, mas quando a gente está pensando em tons muito graves e tons extremos, né, os extremos, muito graves e muito agudos, nossa, pra você chegar no domínio, que você domine, tipo, toda a escala, tenha, sei lá, 3 oitavas de voz, né, 3 oitavas e meia, que é o caso, acho que do Mike Patton, do Faith No More, né, então, assim... É muita coisa, né? É muita coisa e é muito treino envolvido, né, a pessoa não para de fazer isso. Então, sempre tem alguém ali com ela, né? Sempre tem um vocal coach, um fonoaudiólogo ali, um professor de canto, ajudando nessa descoberta de novos espaços, de novos ajustes. Mas, assim, do nada, não dá, né? Não dá pra... Infelizmente, a gente não... Ou felizmente, é bem artesanal esse trabalho. Você tem que respeitar o tempo das coisas também. É o tempo das coisas, exatamente. O tempo das coisas é uma filosofia aí. É um fundamento, eu diria. É uma base da vida, assim. E baseado nisso, tem algum que você, tipo, nossa, que nem a pessoa acreditava, assim, e você conseguiu chegar na voz exata, assim, tem... Porque é difícil, né? Quando você lida com um corpo, você lida com expectativas, né? Por mais que não seja, sei lá, às vezes a pessoa quer ter o corpo que ela viu numa revista, que ela viu num filme e tudo mais, às vezes a pessoa quer ter a voz que ela ouviu num disco, que ela escutou num filme, quer ter a voz parecida com
a pessoa que inspirou ela, inspirou essa mudança na vida da pessoa também, ou a voz que a pessoa idealiza baseado na imagem que ela tem dela mesma antes dela passar por esse processo, né, que é o caso das pessoas trans, né. Então a pessoa ela já convive, ela já tem na mente dela que o corpo dela não está adequado ao que ela tá, assim. E aí, qual foi você lembra algum de que você, tipo assim, a pessoa mirou no ponto e você se acertar no ponto que ela mirou, assim, que Não, deve ser bem difícil, super, tratando de corpo, né? Lembro sim. E hoje ela, inclusive, está muito bem colocada em termos não só acadêmicos, está bem colocada em termos profissionais e satisfeita com a voz dela em termos de sociedade, né? Sim, e é um processo, também é um processo de entender imagem corporal e a imagem vocal, né, está dentro da imagem corporal, e aí é um trabalho bastante próximo com o psicólogo, né, em que a gente conversa sobre essa voz e essa voz realmente ser possível de ser realizada. Né? Então, de novo, não são processos curtos, né, são processos mais longos, em que aí a gente tem tentativas, às vezes cirúrgicas, quando a pessoa deseja isso, ou tentativas somente com fonoterapia e processos de hormonização, né? E aí também a gente está envolvendo uma equipe multi nesse momento. Né? Então é sempre esse cuidado, mas sim, esse resultado é alcançável. É acertar o alvo mesmo. É acertar o alvo. Demora um pouco mais de tempo. Sim, né? Na verdade a gente... e aí como é um processo humano, né, que depende também de treino e de preparo, né, e vai... Às vezes a resiliência da pessoa não é um fator determinante, às vezes às vezes é. E também existe uma questão, é muito isso mesmo, essa questão é bem treino, é um treinamento, é um processo, né? A gente tem que encarar como processo. E muitas vezes também a pessoa se surpreende, porque ela também se modifica com o processo, então ela também muda as percepções, ela muda a maneira com que ela quer se expressar no mundo, seja trans, cis ou cantores, enfim, as pessoas se modificam através do processo, encaram aquele processo como sendo revelador de si próprio. Né? Então, na verdade, é o que eu costumo falar, na verdade eu estou trazendo você para você mesmo. A sua voz já existe, eu estou trabalhando a sua voz para você, para você se expandir. Né? E aí, Daniel, a sua pergunta... Nada similar a essa, tipo, não sei se é reconfiguração de voz, mas sem ser um profissional da música, alguma coisa do tipo, é possível trocar, melhorar, resetar a voz para algo diferente? Resetar a voz! Eu detesto a minha voz, por exemplo, gravada. Mas todo mundo não gosta, assim, 90% das pessoas não gostam. Existe um motivo biológico para isso, assim. Nós temos duas vias auditivas, né? A gente tem uma via que é aérea e tem uma via que é óssea. Né? Então a gente estava falando um pouco sobre audição, então isso também afeta como a gente escuta a nossa própria voz. Normalmente, a gente escuta a nossa própria voz mais grave do que ela realmente é. Né? Então, quando você tem a referência, nossa, né? Então, por exemplo, Glaucia com Glaucia, Danilo com Danilo, Augusto com Augusto, Aimee com Aimee, a gente está tendo uma referência enviesada, que a gente está escutando a nossa voz um pouco mais grave do que ela realmente é. Qual é a nossa voz de verdade? Aquela que você grava, porque você tem todos os harmônicos, todas as frequências que o seu trato está modificando para aquilo. Mas a gente consegue melhorar a articulação, consegue melhorar a velocidade de fala, consegue fazer um shape, né, um novo formato vocal? Conseguimos, é um novo ajuste. Né? Mas deve ser um processo... É um processo e às vezes depende, pode ser... Às vezes não pode nem ser tão longo. É realmente você descobrir outras... Às vezes você está carregando tensões no seu corpo, em termos de trato vocal, força muito determinada região, e que não está deixando liberar a sua voz como um todo, cheia. Né? E às vezes é só um processo de liberação mesmo. Fora que a gente não é configurado para ficar ouvindo a própria voz, né? Sempre vai causar uma estranheza, porque a nossa construção, né? Tipo, até a questão de se ver mesmo, assim, por mais que na natureza existam ferramentas para que você consiga se enxergar,
vide a água parada, tal, limpa. Eco, por exemplo. Né? Não é ideal, assim. Tipo, a gente se estranha. E por mais que nos últimos 100 anos o pessoal tenha desenvolvido um narcisismo fudido, assim, tipo, de querer se ver o tempo todo e tudo mais, eu acho que é mais sobre se ver para outras pessoas do que se ver mesmo. Sim. E aí a gente entra na base filosófica da voz, né? Então, para você ver como voz é um assunto extremamente complexo, porque a gente está falando de históricos de vida, de sociolinguística, a gente está falando de autorreconhecimento, autoimagem, estamos falando de parte orgânica, se a pessoa tem uma lesão, um nódulo na prega vocal, né, porque abusou muito da voz, isso vai alterar a voz da pessoa. Então, voz é extremamente complexo. Então, não é à toa que eu estou uns 10 anos, na verdade, a minha vida inteira, eu diria, porque minha conexão com a música vem desde os 7 anos de idade, diretamente, estudando som, estudando voz, né, estudando expressão humana. Então é muito complexo. Sim, e primeiro eu pedi algumas dicas, né, de como você, eu acho que a gente falando também não só da voz, né, mas da comunicação, que aí você tem vários tipos, né, de comunicação, desde a comunicação escrita, desde a comunicação visual, né, você tem desde os ideogramas, né, desenho, tudo mais, emoji, stickers do WhatsApp que as pessoas vão usar. GIFs, adoro GIFs. Até a comunicação vocal, né? E aí se você tem algumas dicas de comunicação não combativa, né? Que é uma coisa que eu tento fazer muito. Uma das que eu aprendi é não ficar falando sempre nem nunca, porque aí você está colocando as coisas de uma maneira muito... Não posso dizer, né? Você está lidando com absolutos, né? E aí quando você está se comunicando, nada é absoluto. A não ser que a pessoa fale não, porque não é não, sempre não. E não é tipo... É o break, assim, é tipo, não vai rolar, não é o encerra, assim, você fecha o ciclo. Mas qualquer coisa diferente do não permite que as coisas continuem rolando, assim, então. E se você tem algumas dicas para esse tipo de comunicação menos agressiva, menos combativa. Eu vou falar algumas dicas aqui então. A primeira dica vocal, realmente bebam água, gente. Bebam água, realmente aumenta, e ao longo de todo o dia. Porque a gente perde mais ou menos 2 litros de água por dia, só seres humanos que estão andando pela cidade sem fazer exercício físico. Quem faz exercício tem que beber mais água ainda. E por que ao longo de todo o dia? Porque é um processo demorado. Nossas células recebem água só depois de 2 horas que você bebeu o primeiro copo, né? Então, beber um copo, só daqui a 2 horas vai cair no seu tecido, vai cair nas suas células e vai cair na sua prega vocal. E isso diminui o atrito, fazendo com que aumente a sua resistência, inclusive. Outra coisa, evitem, né, aqueles abusos de gritar, de falar muito alto, mas também falar sem esforço, tá? Então, dicas vocais são essas. As dicas de comunicação, a primeira mesmo, assim, escuta. Aprender a ouvir, aprender a escutar. E aí escutar a palavra do outro, porque por detrás daquela palavra tem um significado. Então, será que a pessoa é um exercício de pausa, é um exercício de você justamente se manter em escuta? Tá, ela tá falando, por exemplo, o exemplo que eu usei. Você não comeu minha marmita de forma briguenta, mas o que tá por trás disso? Então... E checa a informação. Então, você tá querendo dizer isso, né? Então, na verdade, você tá querendo dizer que você ficou preocupada porque eu não levei a marmita? Então, aí você muda a configuração da estrutura das frases, né? Você muda essa configuração do combate, né? Então fica menos bélico nesse sentido, mas mais compreensivo, buscando compreensão com o outro. Você ser entendido e também o outro te entender. Sim, e a dica que eu tenho foi um meme, durou bastante aí, muitos anos, e é meça suas palavras farsa, que é importante. Sim.
E é tipo uma dica de comunicação mesmo, assim, o cara não falou, tipo, porque você tem que pensar com muito cuidado, porque cada palavra tem um significado muito grande. Dependendo do lugar, se eu chamar uma pessoa de safado, é uma ofensa, tipo, a pessoa vai ter que colocar a mão em você pra resolver aquilo, porque dentro de comunicação Dos verbal, códigos, né? do código de conduta ali, da mesma forma que a pessoa, sei lá, você falar que é sagrado, você falar da mãe de uma outra pessoa, dependendo do lugar, se você chamar a pessoa de mentirosa. E aí tem essas outras coisas, né? Tipo, você falar, você mentiu, você pode falar, isso não é verdade. Aí a pessoa está me chamando de mentiroso, fala, não, você fala, porque isso não é verdade. Aí você consegue negociar dentro da comunicação ali pra você chegar no resultado que você quer. Lógico que tem dia que, mano, a pessoa te tirou e você tá bravo e aí E é isso. a comunicação vai a partir daí, assim. Mas ao mesmo tempo tente sempre medir suas palavras, que ao contrário do serviços aí de mensagem, quando você fala não tem o botão de apagar a mensagem. E uma Antes da coisa, pessoa ler. é muito sério isso. É uma coisa que a Maya Angelou, a escritora, incrível, maravilhosa, leiam, inclusive, ela falou que uma das coisas que um ser humano não pode, que ele não esquece, é como ele se sentiu, né? Então, através das palavras, você faz com que o outro te sinta e sinta o que você acha sobre ele ainda. Né? Então, é muito sério. Então, realmente, meça suas palavras, reflita, pense antes de dizer. E isso faz todo sentido, os nossos antigos sempre falavam isso, né? E cuidado com a língua, né? Então, realmente diga aquilo que te representa, diga aquilo que está realmente próximo à sua verdade, aos seus valores, né? Então, não tente imitar valores de outras pessoas, que eles podem não ser os seus, simples assim. E ser diferente não é um problema, pelo contrário, a gente cria diálogo e novas propostas de mundo, inclusive. Danilo, top 3 vozes legais. Nossa. Mas qualquer segmento? Vozes que você gosta. Vozes que você poderia escutar aí sua vida inteira. Pode falar que é uma receita de bolo pra você, que você não liga. Vou falar nacional, pai. Ed Mota. Margareth Menezes. Olha aí. O país, eu adoro a voz da Isa. Maravilhosos todos. Nossa, Aprovados. muito aprovados. Muito. Obrigado. Demais aprovados. Pode falar os seus. Nossa, Deixa aí a senhor. pessoa que trabalha com voz. Nossa, Tipo, falar. Fala numa o nome saia justa. tipo, fala pra mim, fala o nome de um rapper, melhor rapper do universo. Tipo, não, cara, você precisa me dar pelo menos um 7 aí. Pesado. Nossa. Ai, gente, Alcione. Deixa eu ver. Nossa, ele roubou da minha lista, hein, mano. Ai, deixa eu ver. Elza Soares. Deixa eu ver. Nat King Cole. Olha aí. A minha já tem a Alcione roubada. Tem. Não sei, tô entre o Barry White e o Catra. Poxa. Acho que eu vou ficar com o Barry White. O Barry White, imagina, você tá de boa, 3 horas da manhã, fala boa noite. Você tá, que aí não tem gênero, não tem orientação sexual. É Barry sexual, essa orientação. Não, puta voz. Deixa eu pensar aqui. Nossa, é difícil esse negócio também da voz, né? Opa, tem muitas vozes que muitas vozes nos encantam, né? Muito difícil. Deixa eu pensar uma. Uma legal assim. Eu vou colocar Chris Rock, porque a voz dele é uma voz engraçada. Eu penso coisas felizes quando eu escuto a voz dele. E piores vozes. Ah não, não pode expor as pessoas. Mentira, pode ser.
Mas piores vozes é sempre vozes de pessoas. E o Chris Rock tá na minha lista de piores vozes. Também? É, porque a voz dele é irritante também. Uau! Nossa! Pode ser vozes que me deixam intrigada? Vozes curiosas, vozes que Vozes você quer curiosas entender. que eu quero Pode entender. Por exemplo, é a senhora da iogurteira Top Term. Sim. Ela é uma, que eu esqueci o nome dela, porque eu não sou muito boa com nomes. Uma voz que me intriga também. O que aconteceu com a voz? Acho que a voz da Xuxa me intriga um pouco. O que aconteceu com a voz dela? Deixa eu ver. Uma última, assim, tem que ser 3? Pode ser. Acho que 2 tá bom, vai. Aqui geralmente a gente fala no top 5, né? Eu falei 3, porque. E o top 5 tem 6 nomes, né? Não sei se... Então tem que falar ainda uma terceira. Porque aí eu já facilitei, já te tirei 3. Uau, peraí. Nossa, não tem uma terceira voz agora. Ai, que difícil. Fala aí, Daniel. Fala aí, Daniel. Ratinho, Raul Gil e Faustão. Irritam. Sim. Foi no dinheiro já, né? Já tá guardado. É que eu pensei um intrigante, né? Um intrigante eu quero... Não, Intrigante. eu quero botar que me intrigar pelo menos é até bom. E essas me Intrigante, irritam. você usar a comunicação não combativa e não agressiva. Todo mundo entendeu já, o Brasil inteiro. E o nosso segundo país aí mais acessado que é Angola também já compreendeu. Já compreendeu? O pessoal já sabe que... Deixa eu ver. Nossa, mas é muito difícil. Deixa eu ver. Terme. Acho Que é Araci o nome dela, né? Araci. Xuxa. E... Nossa, vou pegar as apresentadoras mesmo. Eliana. Eu não concordo com a Eliana, as outras eu até concordo. Tem uma, eu não sei se é computador, se é dificuldade de leitura, mas é a moça do comercial da Ford. Ofertas Ford. Ela fala assim e é tipo muito bizarro pra mim. Deixa eu ver uma outra lá. O Chris Rock, já falei, ele tá nos dois lugares. Imagina o Chris Rock contando seu dia pra você, bem devagar. É isso. Imagina você com sono e tendo que ouvir ele falar alguma coisa assim. Ou falar alguma coisa séria pra você. Não é possível. E... Cardi B. Eu acho que eu não conseguiria manter uma conversa de tipo 1 hora assim. 1 hora? É ridícula. Então, Cardi B, fala pra mim. Lê aqui esse capítulo desse livro pra mim. Conta aí uma história. O que aconteceu mesmo? Você e o Offset? Nossa. E eu acho que eu não saberia lidar, assim. A artista fabulosa e tal. Merece todas as coisas. Não os louros. Os louros. Pode deixar com os louros. Pode deixar com os loiros, os louros. Não, sim. Mas, sei lá, tudo de bom que acontece com ela aí é coisas Ela tá boas. gravando, a Ludmilla tá gravando, né? A Ludmilla gravou músicas com ela aí, ó, merece todas as coisas boas que acontecem. Inclusive eu gravar com a Ludmilla, que foi muito benéfico pra carreira aí da Cardi B, que meteu o louco e não veio pro Brasil, as pessoas ficaram chateadas. Acho que são essas as minhas vozes, Cardi B, Chris Rock e a moça do comercial da Ford, Ofertas Ford. Que eu não sei se é computador, se é uma mistura de computador com... Nossa, mas você me fez lembrar de uma pasta que eu tenho no meu computador, que eu coloquei realmente vozes intrigantes, e que são vozes esquisitas e vozes... Você me fez lembrar dessa pasta agora. Vou ter que colocar essas vozes aí que vocês falaram. Nossa, falando em voz de computador, tinha... Nossa, até esqueci o nome do homem astrofísico. Gente, vai dar 11h30.
Bora. Olha aí, chamando pra ensaiar do astrofísico finado. Carl Sagan? Não. O outro que era... Nossa. Que ele é o segundo astrofísico mais sexy do mundo, né? O primeiro é o Neil deGrasse Tyson. Ai, mas o Neil é incrível, né? Nossa Sim, senhora. e ele que saiu até o filme dele e tal, que ele... É o... Porque a voz dele não era a voz dele mais, era a voz de computador, Era a né? voz de computador, lembrei. Peraí, mas... Nossa. Às vezes os nomes, né, É gente? Stephen Hawking. Stephen Hawking. E aí, essa voz é muito bizarra, porque não é a voz dele mesmo, né? Tipo, ele usava o computador. Sim. E tem um negócio que ele fazia com as pessoas, falou para as pessoas, que era... Ele escreveu o que ele pensava das pessoas, e aí as pessoas ficavam, tipo, meio... Ah, mas será que ele escreveu mesmo? Porque, tipo, ele tava numa posição onde ele não movia mais nenhum músculo do corpo dele de maneira... E aí tipo, também- era só o olho, e aí Sim. ele, tipo... Sei lá... Ah, o Kaique é um grandíssimo filho da puta. Ele ia lá, escrevia o bagulho no volume máximo, e as pessoas ficavam, tipo... Ai, será que ele pensa isso mesmo? Será que ele não pensa? Porque ele, tipo, também... Na condição e todos os anos de vida que ele tinha uma quantidade reduzida de fucks pra dar pra tudo que ele tinha lá. Sim. Mas é isso, você tem alguma coisa que você quer falar, que você quer comunicar, apresentar pras pessoas? Bom, gente, fiquem atentos aí às dicas vocais, então, da Lab Voz, que sempre tem coisa saindo, a gente tem conteúdo específico pra isso. E muito obrigada aí pelo convite, adorei estar com vocês essa noite paulistana aqui no centro de São Paulo. Você nem cantou, né? Você tem que dar uma palhinha pra audiência. Ah, eu tenho que dar uma palhinha pra audiência? Deixa eu ver. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting out above, you know how I feel, yeah. Alô? Ah, musicão aí. E aí, uma da Alcione agora. Nossa, agora é assim, vai ser uma pedida atrás da outra. Cadê a caixinha? Eu vou passar. Uma internacional e uma nacional. Ué, não era 11h30? Tinha que Não era 11h30? Era o meu talento, né? Já tô ferrado. Como assim? Tô ferrado. Deixa eu ver. Nossa, Nossa, e a pior que a Sony tem várias, tem né? várias. Então, é esse lance, né? Tem várias, aí tipo some do Não, mas do eu acho Dr. Mental. que tem que cantar a Puxa uma aí. Vou puxar. a dos programas de auditório, né? Que as pessoas sempre mandam, que é tipo a Loba, né? Porque a Loba tem aquele momento que você mostra o seu range vocal e tudo mais. E pá, né? Então manda aí um trechinho. Não, eu rimo, eu não canto. Ai, peraí. É a Loba, ou ela ou eu também, né? Que tem, Como é que é? ela ou eu, que dá aquele esticado na Eu... mão. Ai, gente, me ajuda. Me ajuda. Não, a cantora é você. Vai, manda um Canta só um trechinho. pedacinho. Canta só um pedacinho pra eu lembrar a memória. Tô com vergonha de cantar perante você. Por quê? Depois Mas dessa é aí, né? Não, sua voz não é horrível. Sua voz, como que é que você falou? Ah, ele tem uma voz... Não, qual que é o termo que você usou pra vozes horríveis? Que você não queria falar que eram horríveis, curiosos? Intrigantes. Intrigantes. Aí você pode ser Você melhor da não- voz intrigante. Ai, gente, eu tô sofrendo com anomias hoje. Vamos lá. Vai, mano. Vai, dá um trechinho, só um trechinho. Aí eu Eu não quero. deslancha. Eu não quero. Vocês pedem pra eu cantar e não cantam um trechinho, tá vendo, pessoal? É isso que a gente enfrenta todo Aí dia. a pessoa que canta. Ah, então uma que você queira, uma nacional que você tá selando Tá. aí. Aí, ó. Nossa, agora tem que dar uma volta. Ah, vai no Arroz e Feijão, né? Djavan, Jorge Ben. Sim. Ai, Aí, ó, já começou uma, só mudar quanto que já vai dar aí. não, nossa. Gente, é que me dá brancos mesmo às vezes. É muita informação. É muita informação, mas peraí. Eu não mando, ó, sensação, aí eu preciso desse véu. Eu tava pensando em outras músicas, do tipo... É que eu tô com outras músicas, outras frequências aí, do tipo... Vixe, canta aí um rock and roll, Alice é boa também.
Só que aí eu tô com ela cantando Eu Sangue, canto de Eu Sangue. Eu Sangue. Eu Sangue, né? Aguemauí na parada, Aguemauí na parada, oh, Aguemauí na parada, Aguemauí na parada, oh. Eu, babarechou, né? Então. É bem engraçado. Aí vai, tipo, várias frequências, assim. Sim. Quando as pessoas falam, canta uma música, nossa, vem tipo um buffer enorme, assim, tipo. É, tipo, pedir pra tocar aquela lá, ou tipo, faz uma rima. É que geralmente quando a pessoa fala faz uma rima aí, a pessoa quer que você envolva ela de alguma forma. E aí quando a pessoa pede pra você cantar, geralmente ela quer ouvir uma coisa que ela já conhece. A rima é diferente, a rima que ela quer. Faz uma mágica e me surpreenda. E aí o cantar não é tipo, não me surpreenda tipo, com palavras, me surpreenda com as frequências e tal, com as notas que você vai colocar aí na música. E aí me mostra que você realmente sabe cantar, né? Que é o que a gente considera aceitável dentro do que a gente chama de arte, né? Música. E é uma piração também, porque aí quando a gente pensa no canto, a gente também tá pensando na mensagem, né? Na função da mensagem. Mesmo... E às vezes, mesmo o canto, tipo canto lírico, por exemplo, existe uma mensagem. Não existe uma mensagem no canto do gospel, existe uma mensagem no canto do rhythm and blues, do blues, existe uma mensagem no samba, né? Então, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça e doente do pé. Mas o verbal, a palavra está conectado com o som. E às vezes, quando você é cantor, o que você escolhe? Você vai escolher o som primeiro, então fazer os ornamentos todos, né? Você pode fazer um sketch e aí a pessoa ficar só fazendo melisma. Você vai fazer melisma e tá. O que você está cantando? O que você está falando? O que é a mensagem que está surgindo, né? A gente precisa sempre estar atento a isso. Sim. Então vamos. E aí, Danilo, dá uma palhinha aí, mano. O Danilo não quis fazer uma palhinha. E o Augusto? Acha a tua diversão. E é isso, galera. Ah, mas é isso aí. E fala aí, Danilo. Vai, segue. Vai segue, ficou tímida. Mas é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer pela sua presença. Sim. E vamos conversar sobre outras coisas menos profissionais pra você, porque aí você fica mais à vontade também pra falar besteira junto com a gente, né? Que é fazer perguntas consideradas impróprias ou coisas que você, tipo, nossa, mas todo mundo faz essa pergunta, tipo, é possível fazer uma transformação vocal e tudo mais? Sim. Que provavelmente deve ser que a maioria das pessoas que escutam podcast ou que são interessados minimamente em voz tem essas dúvidas, né? Uma coisa de eu ficar falando, mas como você faz pra rimar? Tipo, eu junto as palavras, geralmente elas têm a mesma terminação, e aí dentro dessa métrica eu faço uma construção de A, B, ou posso colocar C também pra dar uma misturadinha legal, posso fazer uma rima interna, uma multissilábica e tudo mais, ninguém quer saber disso. As pessoas só querem, tipo, tá, qual que é o segredo pra eu fazer ou igual, ou tipo, tentar fazer melhor que você e tal? E, tipo, não tem. É um conhecimento que você adquire fazendo, né? É artesanal de novo, né? Sim, e é isso, assim, mas vamos falar sobre Sim. coisas mais tranquilas e tentar encontrar o significado psicológico de todos os personagens do Looney Tunes. Um dia eu vou... com certeza. Preciso saber, porque o Sylvester fala do jeito que ele fala, porque ele tem a língua presa. Acho que ele tem a língua presa mesmo, né? Sim. Que ele fala assim... Tem o Patolino, né? Mas o Patolino ele não tem a língua presa. Não, ele tem... Ele solta muito ar. Ele solta muito o jato de ar e tem a língua muito, muito flácida. Então, e aí tem os outros, tem o que tem gagueira e por aí vai, né? E tem os outros que... Gaguinho. Também tem um que troca, meio cebolinha assim, o Maurício de Souza pegou essa inspiração, esqueci o nome dele. Mas... tudo bem, é o Hortelino, que eu não lembro o nome oficial. Mas é isso, gente. Somos Heróis de Osso Africano e até a próxima. Dá tchau aí, pessoal. Boa noite. Falou, pessoal. Boa noite.